Oi, meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu queria apresentar para vocês um resumo do que foram as minhas leituras em 2021. Eu sempre tive curiosidade em saber um pouco mais minuciosamente como foram as leituras, não só as leituras, mas os autores, origem, grande parte dessas histórias trazem para mim, enfim. Queria achar uma forma de avaliar isso. Eu comecei a colocar todas elas numa planilha do Excel, mas até que vendo um vídeo da Ju Cirqueira, ela mostra uma planilha que ela pegou gratuitamente da Bruna Miranda, vou deixar o link aqui embaixo se vocês tiverem curiosidade, em que a Bruna faz uma avaliação um pouco mais minuciosa do que eu estava fazendo com a minha planilha. E por conta disso, acabei pegando essa planilha e é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Achei interessante porque a gente sempre ouve falar que grande parte dos livros que chegam até a gente são livros estadunidenses. E eu achei assustador a forma como isso acontece, porque realmente é um número absurdo. Então, bora ver primeiro um resumo. Eu vou conversando com vocês e vou mostrando alguns desses dados. Eu li 145 livros em 2021, foram mais de 56 mil páginas. Um primeiro dado que eu gostei de ver foram que desses 145 livros, metade deles foram autores que eu li pela primeira vez. A gente às vezes vai por um caminho cômodo de ler livros de autores que a gente já gosta, já aprecia, não tem problema nenhum em fazer isso, mas é bom dar chance para outros autores também que podem se tornar favoritos. E cerca de 74 livros dos 145 livros, eles tinham alguma representatividade étnica racial. Acho um número muito importante, tenho certeza absoluta que esses números vão crescer mais e mais a cada ano, e acho que 50% deles tendo uma representatividade já é um caminho para que isso melhore, para que a gente busque também livros que sejam diferentes daqueles que a gente está acostumado a ler. Agora, em relação aos gráficos, o primeiro gráfico, então, é justamente em relação à nacionalidade dos autores. 60% dos autores que eu li em 2021 eram de origem estadunidense. Em segundo lugar, 12,4% são autores do Reino Unido e em terceiro lugar, 9,7% são autores brasileiros. Eu sei que eu li muito poucos autores nacionais, mas ainda assim eu fico relativamente tranquila, porque pelo menos eles apareceram aí em terceiro lugar. Com um número muito inexpressivo, preciso aumentar isso, mas li livros de autores de vários outros lugares. Por exemplo, Noruega, México, Suíça, Jamaica, Coreia do Sul, Nova Zelândia, França, Irã, Canadá, China, Austrália e da Escócia. Então, uma diversidade, ao menos, em relação aos autores. Em relação ao gênero, uma grata surpresa, porque, de modo geral, são autores homens, cis, brancos, estadunidenses, que dominam os livros que chegam no Brasil e que estão aí entre os mais vendidos. Mas 70% dos livros que eu li foram de mulheres e apenas 30% de homens. Não tem problema nenhum ler livros de homens. É que, de novo, principalmente eu que gosto muito de ler livros de fantasia e ficção científica, esse é um mundo que é muito restrito aos homens. Porque durante muito tempo, e eu tenho certeza que muita gente acha isso, algumas pessoas acham que mulheres não têm competência para escrever livros de ficção científica. É claro que ninguém nunca pegou uma Octavia Butler para ler, uma N.K. Jemisin ou Ursula Le Guin, enfim, uma quantidade enorme de autoras escrevendo com méritos, com premiações. Em relação ao gênero literário, nenhuma surpresa, 40% dos livros que eu li foram livros de fantasia e, em segundo lugar, livros de suspense e mistério, aí eu coloquei thriller também. Por que eu li muitos romances de época? Porque eu participei de uma leitura coletiva lá do Peculiares Livros com os livros da Lisa Kleypas. Então, no primeiro semestre, eu li uma quantidade muito grande de romances de época, por isso que eles aparecem aqui. Mas apareceu de tudo. Então, tem HQ, tem ficção histórica, tem conto. E em relação à editora, a gente tem um dado interessante também, porque tem uma diversidade muito boa. Eu acho que eu li livros de editoras muito diferentes. Mas a gente tem, em primeiro lugar, Arqueiro, e de novo aí, por conta, provavelmente, dos romances de época que eu li no primeiro semestre. E em segundo lugar, a Intrínseca, com livros
livros aqui, tanto de fantasia quanto de suspense acima de tudo. E em terceiro lugar, a Galera Record. Provavelmente apareceu mais no segundo semestre por conta das fantasias. Mas tem muitas editoras. Então a gente tem Novo Conceito, Coerência, Cabana Vermelha, Trama, Palas, Morro Branco, Suma, Paralela, Planeta Minotauro, Universo dos Livros, Ática, Globo Livros, Darkside, Seguinte, VIR, Roku, Plataforma 21. O motivo para ler também acho um dado interessante. 57% dos livros que eu li foram por conta de clubes de leitura. O que me trouxe de volta para o mundo dos livros foram realmente os clubes de leitura. Em relação à origem, 48% dos livros eu comprei, mas 30% eu ganhei. Então, uma quantidade boa de presentes que eu recebi no ano passado. Aqui a gente vê por que eu vim pro YouTube. 44% dos livros que eu conheci no ano passado foram por conta do BookTube. E depois, em segundo lugar, 20% grupos de leitura. E em relação aos autores que eu li, a gente vê que em primeiro lugar, a Lisa Kleypas, com 14 livros, justamente por conta dos livros dos romances de época que eu li. Cassandra Clare e Soman Chainani aparecem aqui em segundo lugar. Cassandra Clare lendo aí os livros com a minha querida Parabatá Juliana e Soman Chainani por conta da Escola do Bem e do Mal. Depois a gente tem Robert Jordan, porque eu estou lendo a série A Roda do Tempo. E Shelley Mead, porque eu estou lendo a Academia de Vampiros. Então esse é só um resumo. E eu acho que vale muito a pena fazer essa avaliação para que a gente possa ter uma ideia aí do que chega às nossas mãos e do que a gente escolhe ler. E depois, acho que vale mencionar o Scooby. O Scooby também trouxe uma avaliação dos livros que eu li. Ele faz isso, acho que só no aplicativo. Eu li 156 páginas por dia. O mês que eu mais li livros foi o mês de abril. Li 16 livros em abril. A minha média de nota 4.2. Aqui já aparece mais como ficção e fantasia os livros que eu mais li. O maior livro que eu li foi O Conde de Monte Cristo, com 1.376 páginas. O menor livro foi Um Pedido ao Papai Noel, um conto de 48 páginas. O livro mais popular foi A Rainha do Nada. E o menos popular, A Casa do Capitão. E antes de finalizar, eu não fiz aquele vídeo em que eu falo das minhas leituras do mês de dezembro, então vou falar rapidamente delas pra gente fechar as leituras de 2021. Então, eu finalmente li Cursed. Eu comecei a ler esse livro em 2020, ele estava em e-book, e aí ele ficou pra trás. Eu comprei o livro físico, é uma releitura das lendas arturianas, nesse caso é a Nimue quem tem a Excalibur. Gostei muito, achei que ele teve um final interessante. Depois ele virou série na Netflix, não sei porque a série foi cancelada, eu preciso retomar a série, porque eu queria finalizar o livro primeiro. Gostei, acho que vale a pena. Se você gosta de lendas arturianas, vale sim a pena, porque a gente vai encontrar muitos desses personagens aqui de formas assim um pouco diferentes em alguns casos. Outro livro que eu queria mencionar é Sky Hunter, da Mary Lou. Aqui a gente tem uma distopia, se não me engano é uma duologia, publicado pela Roku. A gente tem uma distopia muito interessante porque aqui a arma secreta, ou algumas das armas secretas utilizadas por um país que está dominando todo um continente, são armas biológicas. Uma dessas armas biológicas cria monstros que são chamados de fantasmas e que vão ser a arma aí para dominar o último país livre, que é Mara. E lá a gente tem uma personagem que é uma imigrante e que vai integrar a elite das forças de defesa desse país. E essa personagem, ela utiliza da língua de sinais para se comunicar. Outro livro é Skyward, do Brandon Sanderson, publicado pela Planeta Minotauro. Eu espero que a editora traga os outros livros. Já falei bastante dele, tem um vídeo no canal, vou deixar aqui nos cards. Também fiz a leitura de Sangue Cinzas, publicado pela Galera Record. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, esse aqui é um queridinho lá do BookTok e muita gente tá lendo, amando. Eu fui ler esperando a fantasia, encontrei muito mais hot do que fantasia. E isso me decepcionou um pouco, dei 3,5 para essa história. A parte de fantasia prometia muito e eu dei 3,5 porque o final me prometeu algumas coisas interessantes. Eu espero que os próximos livros tragam mais disso. É um apanhado aí de algumas coisas que a gente já ouviu falar, mas eu acho que eu não tenho problema nenhum com relação ao hot, mas ele tem que ser bem construído. E a gente tem uma personagem que é chamada de donzela, que é protegida de tudo e de todos, mas que se torna uma exímia lutadora e que se envolve de uma forma tão cega com o seu guarda que não me convenceu, só por conta disso que eu não gostei. Então, algumas cenas, inclusive sensuais, em lugares assim
impensáveis para ter aquele tipo de cena, ou logo após momentos que realmente não dá para você pensar em sexo daquela forma. Mas parece que as pessoas estão amando, porque tá todo mundo lendo, surtando. Eu, na verdade, espero mais dos próximos livros. São 6 livros, 5, 6 livros. A autora tem aí mitologias que ela pode amarrar de uma forma melhor do que fez aqui, pelo menos pra mim. E amorzinho dos amorzinhos, eu queria falar de Corrente de Ferro, da Cassandra Clare. Eu estou lendo com a Ju, lá do Viajando Através da Estante. É o melhor livro do mundo dos Shadowhunters que eu li até esse momento. Eu acho que a Cassandra, ela tá realmente entregando, assim, tramas e personagens que vão ficando cada dia que passa mais e mais inesquecíveis. A Cordélia e o James são sensacionais. O Matthew, ele é um personagem que a gente quer guardar no potinho. Enfim, todos os personagens aqui são maravilhosos. E ela termina, eu acho que ela gosta de sapatear no coração da gente. E, acima de tudo, porque Corrente de Espinhos, que é o último livro dessa trilogia, As Últimas Horas, ele só deve sair no segundo semestre desse ano. E quando é segundo semestre, eu já tô imaginando, esperando lá para outubro. Mas achei sensacional, 5 estrelas, favoritado. Foi o penúltimo livro que eu li em 2021 e foi para falar assim, esse ano valeu a pena. Foi mais ou menos assim que eu terminei. Foram esses os livros, foram essas as minhas avaliações. Estou cheia de planos de novos vídeos, já estou pesquisando aí alguns lançamentos que eu estou ansiosíssima para esse ano. As editoras estão recheadas de livros, grande parte deles de fantasia, um pouco de ficção científica. Achei alguns romances muito fofinhos que eu quero trazer para vocês também. Suspense eu ainda quero pesquisar um pouquinho mais. Enfim, é um ano recheado de bons lançamentos, um dos próximos vídeos que eu quero trazer. E também quero falar das séries concluídas, os 12 livros que eu escolhi para 2022, um monte de vídeo interessante vindo aí. Não deixe de me seguir, de curtir, de compartilhar, de chamar mais gente para conhecer esse meu cantinho em que eu gosto de falar de histórias, gosto de falar de livros e gosto de recomendar aquelas histórias que realmente me cativaram. Te agradeço se você ficou até aqui. Me procure nas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob, no Twitter. E quero fechar desejando que 2022 seja um ano de esperança, que seja um ano de renovação, que seja um ano em que a gente possa voltar a sonhar com um mundo melhor para todos nós. E é isso, espero que 2022 seja incrível e que a gente esteja juntos por mais um ano. Muito obrigada, boas leituras e até o próximo vídeo.